Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso a respeito de alienação fiduciária de bens imóveis, já atualizado conforme o marco das garantias. Eu sou Alex Menusso Cavicchiani Teixeira de Siqueira, oficial do 4º Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro. Este é o 2º vídeo de uma série sobre alienação fiduciária em garantia de bens imóveis. Caso você ainda não tenha assistido ao primeiro vídeo, é interessante assisti-lo antes deste, pois lá tratamos dos conceitos, demarcação legal, dos direitos e deveres do fiduciário e do fiduciante. Nesta aula, iremos tratar das mudanças mais importantes trazidas pelo Marco das Garantias, Lei Federal 14.711/2023. As mudanças relativamente à execução trazidas por essa lei serão tratadas especificamente na próxima aula. Assim, trataremos aqui das demais mudanças trazidas por esta lei. Pois bem, a primeira alteração tratada diz respeito da possibilidade da extensão da garantia fiduciária. O que vem a ser isso? A liberação de recursos pelo mesmo credor era motivo de dúvida por parte dos registradores a respeito de qual ato praticar. No entanto, acabando com as dúvidas existentes, o Marco das Garantias regulamentou o instituto chamado de extensão da alienação fiduciária, que será materializado por ato de averbação por parte do registrador de imóveis. A extensão da garantia fiduciária ocorre quando o mesmo credor libera novos recursos para o mesmo devedor, tendo por garantia o mesmo imóvel. A extensão da alienação fiduciária se encontra regulamentada nos artigos 9A a 9D da Lei 13.746/2017. Estes artigos foram incluídos nesta lei pela Lei 14.711/2023, o Marco das Garantias. Vejamos trechos da regulamentação. Artigo 9A. Fica permitido a extensão da alienação fiduciária de coisa imóvel, pela qual a propriedade fiduciária já constituída passa a ser utilizada como garantia de operações de crédito novas e autônomas de qualquer natureza, desde que, começa então o rol dos requisitos. 1. Sejam contratadas operações com credor titular da propriedade fiduciária. 2. Inexista obrigação contratada com credor diverso garantida pelo mesmo imóvel, inclusive na forma prevista pelo parágrafo 3º do artigo 22 da Lei 9.514, de 97. E a extensão, diz o parágrafo 1º, a extensão da alienação fiduciária de que trata o caput desse artigo somente poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica no âmbito do sistema financeiro nacional e nas operações com empresas simples de crédito. Desta maneira, a extensão não poderá ser contratada caso não se enquadre, caso seja com pessoa que não se enquadre como pessoa integrante do Sistema Financeiro Nacional ou empresa simples de crédito. Qualquer outra pessoa não poderá conceder uma extensão de crédito baseando-se na alienação fiduciária. Parágrafo 2º. As operações de crédito garantidas pela mesma alienação fiduciária e na forma prevista no caput desse artigo, apenas poderão ser transferidas conjuntamente a qualquer título, preservada a unicidade do credor. Desta maneira, existindo uma extensão de alienação fiduciária, a obrigação ela tem que ser transferida, se for transferida de um credor para outro, em conjunto. Ficam permitidas a extensão da alienação fiduciária
e a transferência da operação ou do título de crédito para a instituição financeira diversa, desde que a instituição credora da aliança fiduciária estendida ou a adquirente do crédito, conforme o caso, seja 1. Integrante do sistema de crédito cooperativo da instituição financeira credora da operação original e 2. Garantidora fidejussória da operação de crédito original. Parágrafo 4º. A participação no mesmo sistema de crédito cooperativo e a existência de garantia fidejussória previstas no parágrafo 3º deste artigo serão atestadas por meio de declaração no título da extensão da aliança fiduciária, ou seja, o registrador de imóveis, para sua qualificação registral, deverá se atentar se existe essa declaração. Existindo a declaração de cumprimento destes requisitos legais, o registrador de imóveis deverá se dar por satisfeito e não fazer exigências de maiores provas. Artigo 9b. A extensão da aliança fiduciária de coisa imóvel deverá ser averbada no cartório de registro de imóveis competente, ou seja, aquele da circunscrição do imóvel, por meio da apresentação de título correspondente, ordenada em prioridade às obrigações garantidas, após a primeira, pelo tempo da averbação. Parágrafo 1º deste artigo. O título de extensão da aliança fiduciária deverá conter. Então, aí vemos que deverá conter o título, ou seja, como deverá esse título ser qualificado pelo oficial de registro de imóveis. 1. O valor principal da nova operação de crédito. 2. A taxa de juros e os encargos incidentes. 3. O prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do credor fiduciário. 4. A cláusula com a previsão de que o inadimplemento e ausência de purgação de mora, de que tratam os artigos 26 e 26A da Lei 9.514 de 97, em relação a quaisquer das operações de crédito, faculta ao credor fiduciário considerar vencidas antecipadamente as demais operações de crédito garantidas pela mesma aliança fiduciária, hipótese em que será exigível a totalidade da dívida para todos os efeitos legais. E 5. Os demais requisitos previstos no artigo 24 da Lei 9.514 de 97. Parágrafo 2º. A extensão da aliança fiduciária poderá ser formalizada por instrumento público ou particular, admitida a apresentação em formato eletrônico. Na realidade, esta parte da lei da admitida apresentação em formato eletrônico seria totalmente despiciando, uma vez que agora todo documento pode ser apresentado em formato eletrônico para o oficial de registro de imóveis. Porém, a apresentação de documento em formato eletrônico para o oficial de registro de imóveis deverá ser efetuada em alguma das formas que são passíveis e admitidas em lei. Recomendamos a respeito da apresentação de documentos em formato eletrônico o curso aqui da ENOR a respeito de envio de documentos em formato eletrônico para o registro de imóveis, disponível gratuitamente no canal de YouTube da ENOR. O curso de envio de documentos em formato eletrônico ao registro de imóveis já está totalmente disponibilizado no canal da ENOR. Parágrafo 3º. Fica dispensado o reconhecimento de firma no título de extensão da alienação fiduciária. Parágrafo 4º. A extensão da alienação fiduciária não poderá exceder ao prazo final de pagamento e ao valor garantido constante no título da garantia original. Pois bem, com isso, terminamos a extensão da aliança fiduciária em garantia e chegamos em outra inovação no marco das garantias, que foi a melhor delimitação da garantia de abertura de limite de crédito por meio da alienação fiduciária. A norma geral da aliança fiduciária em garantia, regulamentada pela Lei 9.514 de 97, era da necessidade da delimitação do valor principal da dívida. Existia a possibilidade, em legislação especial,
da utilização da aliança fiduciária para garantir a abertura de crédito. Porém, a maioria dos credores era reticente quanto a essa possibilidade, uma vez que a norma especial contradizia, de certa forma, a norma geral. O marco das garantias alterou a regra geral, de maneira que agora um dos requisitos do contrato de alienação fiduciária é estar expresso, conforme artigo 24, o valor da dívida, sua estimação ou valor máximo. Desta forma, hoje, a Lei Geral da Aliança Fiduciária em Garantia, Lei 9.514/97, deixa expresso a possibilidade de utilização deste instituto como garantia de contrato de abertura de crédito, de forma que qualquer eventual dúvida anteriormente existente se encontra dissipada. Essa disposição é complementada pelo artigo 9º da Lei 13.476 de 2017, que possui a seguinte redação. Artigo 9º. Se, após a execução das garantias constituídas de instrumentos de abertura de limite de crédito, o produto resultante não bastar para a quitação da dívida decorrente das operações financeiras derivadas acrescidas das despesas, judicial e extrajudicial, o tomador e os prestadores da garantia pessoal continuarão obrigados pelo saldo remanescente, exceto se houver disposição em sentido contrário na legislação especial aplicável. Pois bem, então, visto também a possibilidade da utilização da aliança fiduciária como abertura de crédito, chegamos então em uma terceira inovação dada pelo Marco das Garantias, que é a possibilidade de alienação fiduciária de propriedade superveniente, muitas vezes chamado impropriamente de alienação fiduciária em segundo grau. Anteriormente à vigência do Marco das Garantias, a Lei 14.711 de 2023, com o fito de se aproveitar todo o potencial de garantia de um bem imóvel dado em alienação fiduciária, tentava-se, por uma construção doutrinária, viabilizar a chamada alienação fiduciária em segundo grau, ou seja, a alienação fiduciária constituída sobre o potencial remanescente de imóvel já dado em garantia fiduciária. Com o Marco das Garantias, o Instituto foi regulamentado sob o nome de alienação fiduciária da propriedade superveniente. Tal possibilidade se encontra agora plasmada pelos parágrafos 3º a 10º do artigo 22 da Lei 9.514/97. Vejamos essa redação. Parágrafo 3º. A aliança fiduciária da propriedade superveniente, adquirida pelo fiduciante, é suscetível de registro no registro de imóveis, desde a data de sua celebração, tornando-se eficaz a partir do cancelamento da propriedade fiduciária anteriormente constituída. Parágrafo 4º. Havendo alienações fiduciárias sucessivas da propriedade superveniente, as anteriores terão prioridade em relação às posteriores na execução das garantias, observado que, no caso de execução do imóvel pelo credor fiduciário anterior com alienação a terceiros, os direitos dos credores fiduciários posteriores subrogam-se no preço obtido, cancelando-se os registros das respectivas alienações fiduciárias. O credor fiduciário, parágrafo 5º, o credor fiduciário que pagar a dívida do devedor fiduciante comum ficará subrogado no crédito e na propriedade fiduciária em garantia, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 346 do Código Civil. Parágrafo 6º. O inadimplemento de quaisquer das obrigações garantidas pela propriedade fiduciária faculta ao credor declarar vencidas as demais obrigações de que for titular garantidas pelo mesmo imóvel, inclusive quando a titularidade decorrer do dispositivo do artigo 31 desta lei, ou seja, da Lei da Aliança Fiduciária em Garantia. Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se às hipóteses previstas no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 8º. O instrumento constitutivo da aliança fiduciária na forma do parágrafo 3º deverá conter cláusula com previsão de que trata o parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 9º.
Na hipótese do fiduciário optar por exercer a faculdade que trata o parágrafo 6º, deverá informá-lo na intimação de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 dessa lei, ou seja, aquela intimação do início da cobrança extrajudicial. E parágrafo 10º, o disposto no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.111, ou seja, a Lei de Falências, beneficia todos os credores fiduciários, mesmo aqueles decorrentes da alienação fiduciária da propriedade superveniente. Assim, entregando o devedor seu direito à propriedade superveniente a um credor por meio de alienação fiduciária, o oficial de registro de imóveis, após a devida qualificação registral, observado esses dispositivos legais, fará um ato de registro na matrícula. Observe que o registro, na forma do artigo do parágrafo 3º, é eficaz a partir do cancelamento da propriedade fiduciária anteriormente constituída. Dessa forma, passamos a ter expressamente na legislação brasileira um registro cuja eficácia se submeterá a uma causa suspensiva. Registros sobre causas suspensivas já eram defendidos, por exemplo, pelo grande doutrinador Serpa Lopes, em seu tratado, porém não eram aplicados na prática registral brasileira. Desta forma, percebemos que, por lei expressa, passaremos a ter, então, um registro sobre causa suspensiva. Neste vídeo, vimos as principais alterações trazidas pela Lei do Marco das Garantias, exceto as relativas ao procedimento extrajudicial de execução das garantias. Esperamos você no próximo vídeo, na qual serão abordadas as consequências do inadimplemento e, por conseguinte, o procedimento extrajudicial decorrente delas. Até lá!